Me conta um pouco aí, cara, dos trabalhos que você faz, do que. Assim, que eu tô falando dos estudos que você faz que precisam ser submetidos ao órgão ambiental, né? Porque eu acredito que a maioria Uhum. deles você tem que passar pelo crivo do órgão, né? Mesmo trabalhando com É, floresta plantado, não é isso? então, aí que tá. Quando se fala em floresta plantada, né, tem uma lei que por lei diz assim que plantios florestais com espécies exóticas, que é o caso principalmente de teca e eucalipto, que é o que é mais plantado aqui no Mato Grosso. Uhum. Nesses casos, não é necessário uma licença ambiental, Sim. porque, resumindo, né, se é uma espécie exótica, significa que não vai ter ela lá numa floresta nativa. Sim. Então, se a pessoa plantou, esperou colher e tudo mais, é isento de licença ambiental. Para Isso para cortar, tem algumas coisas, não tem? Algumas regularizações. tem então, Motosserra, a não ser. Oi? regularização de motosserra, liberação. Aqui em Minas tem uns documentos para você poder cortar a floresta plantada, sabe? Sim, eu falo assim, é isento da licença ambiental em relação à venda da madeira, entendeu? Uhum. Numa floresta nativa, sim, tem que ter a licença, porque Sem aí dúvida. Uhum. tem que ter toda uma análise do órgão para constatar que aquela madeira não é proveniente de uma De uma exploração ilegal e tal. legal, sim, você tem que ter um Exato. documento para transportar essa Isso. madeira, né? Sim. Exatamente. Mas no caso aqui, principalmente aqui no Mato Grosso, né, quem controla isso é o órgão estadual. Uhum. Então, o empreendedor ele tem que ter o registro da motosserra, né, tem que ter o cadastro no IBAMA, mas, de maneira resumida, com espécies exóticas, na hora de vender a madeira, basta a nota fiscal, né, e aí no campo de observação da nota fiscal a pessoa coloca lá essa observação da lei que determina isso, né? Mas, claro que existem, por exemplo, existem projetos relacionados à floresta plantada, mesmo com espécie exótica, que tem que ter ali uma análise ambiental, que é no caso, por exemplo, de reposição florestal, né? E aí eu não sei se você conhece bem, mas é um mecanismo da lei para, digamos, fazer uma compensação de exploração de área nativa, né? Essa compensação é feita através de plantios florestais, e aí, se o dono daquele plantio quiser vender aquele crédito, né, tem todo um processo para se regularizar isso, né? E aí, por exemplo, no caso de florestas nativas, aí sim, tem toda a regularização em relação à exploração de supressão vegetal, né? Se a pessoa for lá fazer um desmatamento, tem uma fazenda, tem um percentual da área lá que é passível de ser explorada. Beleza, é passível, mas tem que ter toda a análise para constatar que aquela madeira vai estar regular. Uhum. Ou outro tipo de projeto que precisa de licenciamento também é os manejos, a manejo florestal Manejo sustentável, de né? Que erva não, legal, manejo de isso, APP, exato. Que coisa, não é, né? não é uma supressão, não é um desmatamento, a pessoa vai entrar na floresta nativa, vai retirar algumas árvores. De forma seletiva, Mas, né? Sim, sim. isso, exatamente. Né? E aí, ainda, por exemplo, no caso de florestas nativas, tem a projeto de recuperação de áreas degradadas. Né? A pessoa fez lá um desmatamento onde não devia, precisa recompor aquela área. Então, é feito toda uma seleção de espécies nativas da região, técnica de plantio e tudo mais. Entra até uma mescla aí de área de floresta plantada com nativa, mas aqui a gente está tratando de espécies nativas, entendeu? Então, o órgão tem que analisar tudo isso também, entendeu? Cara, legal. Um complemento sobre o que você está falando é uma coisa, uma fala interessante, cara. Sim. Isso acontece mais aqui para mim, porque eu tô no bioma Mata Atlântica, né? Então, existe Uhum. a lei da Mata Atlântica, que ela é mais pesada em relação aos outros biomas. Não que os outros biomas não sejam importantes, obviamente, que eu não estou Uhum. falando. Certo. Mas a lei da Mata Atlântica tem uma Uhum. lei específica dela. E aí, o que acontece? O proprietário de uma propriedade no bioma, vou falar do bioma Mata Atlântica, mas isso cabe para todos, né? Uhum. Ele tem um cadastro ambiental rural, ele delimitou a área de preservação permanente, ele delimitou a reserva legal, ele tem uma área de mata sem ser reserva legal, sem ser área de preservação permanente. Eu recebo muito essa pergunta, né? E aí, eu posso cortar essa mata? Cara, a resposta é possível de se cortar, mas você não pode fazer uma supressão de vegetação nativa na sua propriedade rural sem autorização do órgão ambiental. É importante que a gente fale isso aqui, né?
As pessoas falam, mas Uhum. a propriedade é minha, a propriedade é particular, eu entendo. Mas você está inserido num bioma, você tem um contexto, uma legislação que cabe a nível federal, que, né, que cabe a todos os cidadãos do Brasil, e você está inserido nela. Então, mesmo dentro de uma propriedade rural com excedente de área de vegetação nativa, não significa que você pode fazer a supressão daquela vegetação. No caso do bioma Mata Atlântica, por exemplo, dependendo da atividade que o proprietário rural vai, dependendo da finalidade do uso que ele vai dar para aquela área, conforme tiver o estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica, ele está proibido de fazer a supressão de vegetação nativa, mesmo sendo excedente e estando dentro da sua propriedade. Legalmente, ele não pode fazer o corte Uhum. dependendo da atividade, porque a lei da Mata Atlântica ela permite supressão de acordo com os estágios de regeneração que são dados na lei lá, mas esse corte ele só é dado em alguns casos. Então, por exemplo, suprimir vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, fora da PP, fora da reserva legal, mas essa mata está em estágio médio de regeneração natural para fazer pasto. O cara não pode, aqui em Minas, pelo menos, ele não pode. Uhum. Entende? Não, Então, entendi. é importante que a gente fale isso, que mesmo em propriedade privada, particular, não significa que você pode cortar, suprimir vegetação dentro da terra sem autorização. Nem em caso Uhum. nenhum. Mas eu tenho um caso mais específico, que é onde eu estou mais inserido aqui e domino um pouco mais. Mas é legal a gente dar essas dicas para o Uhum. pessoal aqui, sabe?